Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é William e aqui nesse canal a gente fala sobre finanças e investimentos de maneira clara, simples e objetiva para te incentivar a gastar melhor o teu dinheiro e começar a investir de maneira inteligente, pensando na tua aposentadoria e no teu futuro. Eu sempre falo aqui nos vídeos que investimento é muito importante, que quanto antes a gente conseguir começar a investir, antes a gente vai ter um patrimônio acumulado e começa a garantir o nosso futuro, recebendo renda passiva, vendo os nossos rendimentos todos os meses, e a gente começa a construir um patrimônio que vai nos garantir um futuro tranquilo, né? E uma aposentadoria sem depender de aposentadoria pelo governo, sem depender de trabalhar depois que tiver mais velho, né? Então, investimento garante um futuro melhor. E é muito importante que a gente aprenda a usar o nosso dinheiro de maneira inteligente, investir o nosso dinheiro de maneira inteligente também, né? Investimento não vai deixar ninguém rico só por investimentos, né? A gente começa com um valor pequeno, aportando todos os meses, mas é muito importante que ao longo do tempo a gente possa aumentar a quantidade que a gente aporta. Então tu pode começar com R$100, R$200, R$50, né? Que é o que sobra no mês. E aos poucos tu ir gerando ou uma renda extra, né, ou aumentando o teu salário, ou aprendendo a usar o teu dinheiro melhor, né, a gastar menos, a economizar onde tu puder economizar, e com o tempo ir aumentando aos poucos esses aportes, para que também a tua renda passiva aumente. Seja tu investindo em fundos imobiliários, seja tu investindo em renda fixa, seja tu investindo em ações, né, a forma como for investir, comece. Quanto mais cedo tu começar, mais tempo tu vai ter para acumular patrimônio e gerar maior renda passiva ao longo do tempo, tá certo? Então vem comigo pro conteúdo do vídeo, que hoje o vídeo está muito legal. Pessoal, nos últimos dias a gente ouviu falar bastante aí sobre a queda e alguns fundos no imobiliário de papel, né? Os fundos imobiliários de maneira geral, eles estão bem descontados na bolsa, né? A gente está vivendo um cenário de juros muito elevados. Então a gente sente a renda variável com uma perda, né, ao longo desse período. Porém, os fundos imobiliários de papel, eles têm apresentado uma queda um pouco maior. E alguns deles específicos, recentemente, tiveram noticiados aí sobre uma queda agressiva, o que levou muitos investidores a venderem as suas cotas. Esses fundos imobiliários, como o HCTR11 e o DEVA11, que inclusive eu tenho na minha carteira de investimento, são fundos imobiliários de papel, né, que eles emprestam dinheiro, né, para empreendimentos, basicamente investem em CRIs, né? Então eles são fundos imobiliários com um risco um pouco maior, né? Eles têm um risco de crédito um pouco maior, então oferecem taxas de dividend yields um pouco mais elevados também, né, para motivar o investidor a investir nesses fundos. Tá? Então esses fundos imobiliários, eles nos últimos dias, eles noticiaram uns calotes, digamos assim, né, que aconteceram com base em alguns credores. Alguns desses calotes, inclusive, algumas dessas dívidas foram pagas, né? Só que isso gerou um efeito muito acentuado de queda, né? O mercado subprecificou muito esses fundos imobiliários, eles tiveram quedas aí de 30%, 40% nesses fundos. Quando a gente tem momentos assim, pessoal, é sempre muito importante que a gente tente entender o contexto. No livro Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks, ele sempre fala que é muito importante que a gente entenda o contexto, né? Que tentar imaginar o que vai acontecer no futuro não te traz nenhum tipo de benefício, porque a gente não consegue saber o que acontece no futuro. Então é muito importante a gente sempre analisar o que acontece no presente. A gente teve um cenário de queda muito forte, mas a gente precisa evitar o comportamento de rebanho, né? Que é um outro termo que ele usa no livro também, que tem a ver com as pessoas tomarem ações porque outras pessoas também estão tomando. Então começou-se um movimento de venda, o valor dessas cotas começou a cair e as pessoas começaram a vender, os investidores começaram a vender essas cotas. Quando a gente entra nesse movimento sem analisar o contexto como um todo, a gente acaba perdendo dinheiro, né? Porque uma cota que tu pagou lá R$80, R$90, se tu vende nesse movimento, por exemplo, as cotas atuais do HCTR11 do DEVA11 estão custando na faixa de R$57. Então, se a gente entra nesse movimento de venda sem analisar o contexto, né, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, é muito importante a gente evitar esse comportamento de rebanho e não ir nessa onda. Analisar valor patrimonial, avaliar o motivo, né, do que levou essa dívida a não ser paga, esse calote que a gente chama, né?
avaliar os indicadores fundamentalistas daquele fundo imobiliário também, que é muito importante, e aí sim tomar uma decisão. Mas com certeza a recomendação de venda não seria feita num momento como esse, até para tu não consolidar uma perda, tá? Então, evitar esse comportamento de rebanho é muito importante nesses momentos, porque essa pode ser inclusive uma oportunidade. Eu mesmo, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas eu mesmo nesse momento adicionei mais cotas desses fundos na minha carteira, porque eles estão hoje com desconto muito acentuado, né? A gente vê aí um desses fundos sendo negociados a 0,58 de P sobre VP, então muito abaixo do valor patrimonial considerado justo para esse fundo, né? Então ela pode sim ser uma oportunidade para compra. Eu comprei mais cotas, isso aqui obviamente não é uma recomendação, se você já tem, façam os seus estudos e vejam se faz sentido, né? Mas na minha carteira eu adicionei mais cotas, aproveitei isso, esse momento de queda acentuada, para mais cotas, comprar mais cotas com valor muito menor. Nós como investidores, por mais experientes que sejamos, né, e especialistas, com todas as ferramentas possíveis, a gente não consegue prever o futuro, e o que já passou não é garantia de rentabilidade também. Então tudo que a gente consegue analisar com bastante acurácia e precisão é o presente. É os dados que a gente tem no presente e trabalhar com esses dados, tomar nossas decisões com base nesses dados. Então é muito importante a gente estar sempre atento ao mercado, analisando a temperatura desse mercado, né? Saber para que lado, quais são os rumos, como está o cenário político, confiar nos especialistas que estudam os fundos em que a gente está investindo, né? Analisar dentro desses fundos como estão os relatórios, como está o desenvolvimento, para a gente poder ter uma temperatura mesmo disso, né? Como que esse mercado está se comportando, para que lado a gente está tendendo aí, para justamente nesses momentos em que os investidores entram em estado de pânico, começam a vender, as cotas começam a se desvalorizar, é para justamente nesse momento a gente estar preparado. Por isso é muito importante, né, que a gente esteja atento a tudo isso. É o nosso dinheiro que está sendo investido, por isso que é importante que a gente esteja consciente da onde a gente está botando o nosso capital, da onde o nosso dinheirinho está sendo investido. A gente sabe quanto a gente trabalha para ter aquele dinheiro, né? Então é muito importante que a gente esteja atento, invista com sabedoria. Eu espero aqui no canal poder contribuir com vocês, né, para esses investimentos, para que vocês façam bons investimentos junto comigo, né? Eu faço meus investimentos aqui também, compartilho os meus estudos com vocês, leio livros, leio bastante notícia, acompanho os investimentos, acompanho meus ativos, né? Então tudo que eu puder compartilhar com vocês aqui eu vou compartilhar para tentar trazer mais informações, deixar vocês seguros em relação aos seus investimentos. Eu não faço nenhum tipo de recomendação, tá? Eu não sou assessor, não sou consultor, não sou especialista de investimentos. Sou uma pessoa comum que investe, gosta muito de investimentos e compartilha com vocês aqui, tá certo? Então eu nunca vou trazer nenhuma recomendação. O que eu trago aqui são informações, conhecimento e uma tentativa de motivar vocês a investir. Porque começar a investir hoje, começar a investir cedo é muito importante. Se você não pôde começar a investir cedo, comece a investir agora. Não deixe para depois, não deixe para daqui a um ano. Organize suas finanças. Comece a investir melhor o seu dinheiro, gastar com mais inteligência o dinheiro para sobrar um pouco mais e conseguir investir melhor. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá certo, pessoal? Contem comigo nos seus investimentos. Não deixe de deixar aquele likezinho, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo e um grande abraço.